Todos os dias, o número de pessoas desaparecidas aumenta e mais casos de crimes não solucionados se juntam àqueles que parecem não ter explicação. Os investigadores prometem nunca desistir até que esses casos sejam resolvidos, mas, muitas vezes, nenhuma pista adicional é encontrada. Número 10. O Parque Nacional de Yellowstone é um destino popular para trilhas, passeios e momentos com entes queridos, mas também pode ser um lugar muito perigoso. Muitas pessoas desapareceram no parque ao longo das décadas e nunca foram encontradas. Mas o parque também contém outros perigos. Yellowstone contém muitas fontes termais, algumas das quais atingem temperaturas muito altas. Muitos acidentes já ocorreram ao redor dessas fontes termais, e pessoas não apenas sofreram ferimentos graves, mas também perderam a vida após caírem na água. O caso do desaparecimento de Ilham Roy, 70 anos, de Los Angeles, foi ligado a uma dessas fontes termais. Apesar de uma pista macabra encontrada, ele ainda não foi localizado. Em 31 de julho de 2022, Ilham Roy estava no parque, mas não se sabe se estava sozinho. Naquele dia, ficou claro que ele sumiu ao encontrarem seu carro abandonado na bacia de Geysers West Thumb. Uma busca começou imediatamente, mas ele não foi encontrado. Pelos próximos 18 dias, ninguém conseguiu descobrir o que aconteceu com ele, e começou a parecer que o caso talvez nunca fosse resolvido. No dia 18 de agosto, uma descoberta surpreendente ocorreu. Um visitante relatou aos guardas florestais ter visto algo flutuando na Abyss Pool. Ao investigar, os guardas florestais ficaram surpresos ao encontrar um sapato preto tamanho 85 na piscina. Mas o mais preocupante era o fato de que havia um pé humano dentro dele. A piscina foi completamente revistada, mas nenhum sinal do dono do pé foi encontrado. O incidente foi comunicado à polícia, que entregou o pé a um laboratório para que fosse feita uma análise. O DNA foi extraído e confirmou que o pé era de Ilham Roy. E novas buscas foram realizadas nas áreas ao redor da piscina abissal, mas sem sucesso. Os guardas florestais anunciaram desde então que acreditam que ele não está mais vivo e que provavelmente perdeu a vida em 31 de julho. Eles também detalharam a descoberta do carro de Roy, afirmando que identificaram 3 veículos na área que pareciam estar abandonados. 2 foram depois reclamados e só o SUV Kia Niro de Roy ficou. Quando foi revistado, encontraram seu laptop, fotos, um mapa, um livro de poesias e sua carteira, que continha $447. Os guardas florestais usaram sua carteira de motorista, guardada em sua carteira, para confirmar que Roy reservou uma noite no Canyon Lodge. Sugeriu-se que o homem pode ter escorregado e caído em uma fonte termal de 1,5 metro de profundidade sem conseguir sair, mas isso nunca foi comprovado. O caso de Roy foi encerrado e os funcionários do parque declararam que não têm mais informações para compartilhar. Número 9. Roberto Fitzgerald, 60 anos, entrou para a lista de desaparecidos na natureza selvagem. Nunca mais foi visto e sua família está desesperada por respostas sobre o que aconteceu com ele. Em novembro de 2012, Roberto trabalhava na Ply Gem em Stuart Draft, Virgínia, fabricante de produtos para a construção de casas externas. Ele também era conhecido por, às vezes, malhar na Staunton Augusta Young Men's Christian Association e mantinha sua forma física correndo na área do parque Gypsy Hill. Os investigadores disseram que ele visitou a mãe em 12 de novembro de 2012 e depois foi a uma loja de conveniência em Staunton. Sua mãe achou que ele ia para casa, mas nunca mais o viu. Quando Roberto não foi ao trabalho, seu chefe se preocupou e registrou o desaparecimento. Os detalhes do caso deixaram família e amigos muito preocupados, pois ele parecia ter desaparecido. Ao serem questionadas, pessoas próximas a Roberto disseram que ele e uma amiga estiveram na montanha Shenandoah no dia anterior ao desaparecimento. Eles fizeram uma caminhada na trilha Confederate Breastworks, mas também percorreram várias outras trilhas na região.
Isso é evidenciado por imagens de uma câmera veicular do casal que foram analisadas pelos investigadores e que foram gravadas por uma produtora que estava filmando na região naquele dia. A mulher contou que durante a caminhada, Roberto perdeu o celular e a camisa, mas não conseguiram achá-los. Os investigadores suspeitam que ele decidiu voltar à montanha no dia seguinte para continuar a busca e nunca mais voltou. Depois, soube-se que um excursionista já havia encontrado e entregue o celular dele às autoridades. Notaram o desaparecimento de Roberto em 12 de novembro, quando ele faltou ao turno. Ele trabalhava na Playa Jam há 30 anos e sempre avisava se fosse faltar ou se atrasar. Mas esse não foi o caso dessa vez. As buscas iniciais levaram à localização do carro de Roberto no estacionamento do Confederate Breastworks. Lá dentro, os investigadores acharam sua mochila, garrafas de água, barras de energia, capa de chuva e lanterna. O esforço de busca resultante durou 5 dias, com mais de 200 pessoas vasculhando uma área de 4.500 acres. Cães farejadores e um helicóptero foram utilizados, assim como buscadores a cavalo, mas eles não conseguiram descobrir em que direção Roberto caminhou ou o que aconteceu com ele. Quando sua casa em Staunton foi revistada, estava em desordem. Comida velha foi achada no fogão dele e, segundo investigadores, o carro também estava uma bagunça. Sem novas pistas, surgiram especulações sobre o que ocorreu com Roberto. A teoria predominante é que ele se perdeu enquanto procurava seus pertences e, como seus suprimentos ficaram no carro, ele acabou sucumbindo à hipotermia. Outros sugeriram que, quando o mau tempo atingiu a região, ele tentou um atalho para o carro e se feriu, ficando impedido de buscar ajuda. Se souber algo sobre seu paradeiro, contate o Departamento de Polícia de Staunton pelo 540-332-3842. Número 8. Quando Juliet Stewart Points, de 50 anos, desapareceu repentinamente em junho de 1937, seus amigos ficaram preocupados. Mas como ela estava envolvida com o submundo soviético na época, eles já estavam acostumados com suas longas ausências. Por isso, ela só foi oficialmente dada como desaparecida 7 meses depois. Acredita-se que nesse momento já era tarde e ela provavelmente já havia morrido. Em 5 de junho daquele ano, Juliet morava em um apartamento no American Women's Club, em Nova York. Também foi revelado que naquele dia ela recebeu um telefonema de alguém. E logo após desligar o telefone, ela foi vista saindo do apartamento. Nunca mais voltou. Em outubro daquele ano, o senhorio percebeu que ela não pagava o aluguel e não recolhia correspondência há 4 meses. Ele entrou em contato com uma das amigas dela, Marie MacDonald, e informou que Juliet não estava em lugar nenhum. Ela procurou o advogado Elias Lieberman, que cuidava do inventário do falecido marido de Juliet, e juntos foram ao apartamento dela. Lá dentro, eles não encontraram nada suspeito. O apartamento estava muito limpo e arrumado. As roupas e a bagagem dela ainda estavam no armário, e o passaporte, o documento de identidade e o caderneta bancária estavam todos lá. Nos 3 meses seguintes, Lieberman tentou descobrir o que ocorreu com Julieta, entrevistando os funcionários do prédio. Ele monitorou as ligações e a correspondência dela enquanto estava ausente, mas não obteve respostas. Julieta foi finalmente registrada como desaparecida em dezembro daquele ano. E imediatamente suspeitaram que ela era uma agente dupla que havia sido detida pela polícia secreta soviética. Alguns achavam que ela fora levada à força para a Rússia por seu envolvimento com o Partido Comunista dos Estados Unidos. Ela também trabalhou para o Serviço Secreto Soviético. E em 1936, ela adquiriu um novo passaporte sob o nome de Juliet Stewart Glazer, após o que deixou os Estados Unidos da América rumo à Europa. Ao retornar, ela informou a Lieberman que a questão da herança precisava ser resolvida rapidamente, pois ela estava desesperada por dinheiro para poder ir embora o quanto antes. No ano seguinte, ele notou que ela ficava mais ansiosa, provavelmente por causa dos expurgos de Stalin. Antes de desaparecer, ela contou a amigos que temia pela vida, mas não deu detalhes.
Sabe-se que a última ligação misteriosa que ela recebeu no dia do seu desaparecimento foi de um homem que falava alemão. Infelizmente, nada mais foi encontrado e talvez nunca saibamos o que aconteceu com Julieta depois que ela saiu de seu apartamento naquele dia. Número 7. O capitão da Força Aérea Real, Mansell R. James, de 25 anos, natural de Ontário, Canadá, era conhecido por ser um aviador experiente. Ele integrou a Força Aérea Real na Primeira Guerra Mundial, abateu 11 aviões inimigos e era muito respeitado pelos colegas. Seu amor pela aviação ia além do serviço militar e em maio de 1919 ele foi aos Estados Unidos para competir em evento do Boston Globe. O jornal buscava um piloto para bater recorde de voo entre Atlantic City, Boston e Nova Jersey. E James sentiu que poderia conquistar esse título. Não só ele receberia o troféu Globe e ainda mais reconhecimento e fama, mas o vencedor também ganharia um prêmio de $1.000, que era uma pequena fortuna naquela época. No dia 18 de maio daquele ano, ele decolou em seu biplano Sopwith Camel, de um só assento. Ele estava muito confortável com a aeronave, já que era do mesmo tipo que ele havia pilotado durante a guerra e fez a viagem de Atlantic City até Boston com facilidade. Ele atingiu uma velocidade média geral de 115 milhas por hora, que foi um novo recorde e ofuscou a velocidade mais rápida anterior de 90 milhas por hora. Ele foi apontado pelos veículos de notícias como o favorito para levar o prêmio em dinheiro e ninguém ousou discordar, dado o resultado da primeira etapa do seu voo. Em seguida, ele voou para Saugus, em Massachusetts, onde precisava reabastecer o tanque de lastro de ar, mas descobriu um problema com a bússola do avião antes de decolar. Mesmo assim, ele não deixou que isso o atrasasse e decidiu ir para Nova Jersey usando os trilhos de trem. Por volta das 6 da tarde, ele decolou de novo, mas cometeu um erro fatal. Enquanto sobrevoava Boston, confundiu os trilhos do trem e seguiu a ferrovia Boston e Albany, em vez da Nova York, New Haven e Hartford, como ele havia planejado. Em vez de seguir para Nova Jersey, ele começou a voar em direção a Massachusetts e cerca de 90 minutos depois pousou em Tyringham. Ele provavelmente percebeu seu erro, mas decidiu não decolar novamente naquela noite, optando por passar a noite em Tyringham. Na manhã seguinte, ele foi para Long Island, Nova York, para pousar em Mitchell Field e reabastecer o avião. Ele então retomaria o restante da viagem para Nova Jersey e antes de decolar, afirmou que seguiria o rio Housatonic. Mas ele nunca chegou e especulou-se que mudou de planos e decidiu voar para Toronto, no Canadá. Quando ele sumiu, organizaram uma busca, mas ninguém sabia onde procurar James, pois não se sabia a direção que ele tomou. Sem a bússola funcionando, ele poderia ter caído em uma área de floresta. Muitas dessas áreas foram vasculhadas, mas sem sucesso. Foi sugerido que ele caiu no rio Housatonic, mas isso era apenas um palpite. Várias pistas foram investigadas nos anos que se passaram desde então. Nenhum sinal de James foi encontrado e seu destino segue desconhecido até hoje. Número 6. A história da expedição de Abubakari, que aconteceu nos anos 1300, é muito estranha. Repleta de especulações sobre o limite do mundo e um império que na época talvez fosse o mais rico da Terra. Diz respeito a Abubakari, segundo o governante do Império do Mali, que começou a governar o país em 1310. Como parte de seu título, ele controlava a maior parte do oeste africano e seu reino era forte, com mais de 1 milhão de pessoas sob seu domínio. A riqueza do reino vinha principalmente das minas de ouro de Abubakari, que tinha 3, e de planícies muito lucrativas. O novo governante não queria só ocupar o trono e enriquecer a população. Ele queria descobrir mais sobre o mundo fora da África. Para isso, ele ordenou que 200 barcos navegassem pelo Oceano Atlântico para descobrir se ele tinha um fim e, se tivesse, descobrir o que havia além. Ele sabia que provavelmente seria uma jornada perigosa, então ordenou que vários tipos diferentes de barcos fossem construídos, cada um acompanhado por uma barca de suprimentos. Cada uma das barcas continha grãos,
carne seca e frutas preservadas que durariam até 2 anos. Eles receberam ouro, algodão e outros itens para trocar durante a viagem, caso encontrassem alguém para negociar. Abubakari aguardou pacientemente os barcos, mas ficou consternado ao ver que só um retornou. O capitão desse barco afirmou que eles estavam navegando havia o que parecia ser uma eternidade, quando o grupo de marinheiros se deparou com o que ele descreveu como um rio no meio do oceano. Ele acrescentou que havia uma correnteza extremamente forte que tomou conta dos barcos e os levou para longe. Um após o outro, os barcos entraram nesse trecho de água e todos, exceto um, foram arrastados pela correnteza. O capitão mandou o barco dar meia volta e apenas assistiu enquanto os outros homens eram levados pela correnteza e nunca mais vistos. Ao retornar ao Mali, ele estava sozinho e o destino dos outros marinheiros era incerto. A história intrigou Abubakari, que em 1311 decidiu ver o rio com os próprios olhos. Ele deixou seu reino nas mãos de seu meio-irmão, Musa, e organizou uma segunda expedição, desta vez levando 2.000 navios, em vez de apenas 200. Com todas as barcaças e suprimentos prontos, ele e muitos marinheiros partiram do atual Gâmbia. Seus súditos aguardaram ansiosos por seu retorno. Mas a espera deles foi em vão. Abubakari e sua frota nunca retornaram, e desde então especulações têm sido muitas sobre o que aconteceu com eles. Número 5. Em 1982, Eileen Jed Lawrence Barrick, conhecida por seus amigos como Orla, ficou viúva quando seu marido faleceu. E ela continuaria viúva até os 61 anos de idade, quando, em 1996, começou o intrigante caso de seu desaparecimento. Ela era descrita como uma mulher muito organizada, que tinha uma rotina bem definida e raramente se desviava dela. Em abril de 1996, ela vivia em uma casa de campo no condado de Edmondson, Kentucky, perto do rio Nolan, com seu cachorrinho Fifi como companhia. No dia 12 de abril daquele ano, ela saiu de casa pela manhã para visitar um quiroprático, com quem tinha uma consulta marcada. Após a consulta, ela foi a um salão de bronzeamento e depois à casa de um faz-tudo que trabalhava para ela na casa de campo. A família acredita que ela voltou para casa após isso. Eles ficaram consternados quando Orla avisou que não viajaria a Frankfurt para visitar o irmão Pete, como planejado. Ela falou com a esposa de Pete, que não perguntou o motivo do cancelamento. Sabe-se que ela então saiu novamente do chalé por volta das 14h30 para passear com Fifi. Ela costumava passear com seu cachorro perto do Parque Nacional da Caverna Mammoth e fez isso novamente naquele dia. Adolescentes contaram depois que viram Orla e que ela conversou com eles fora da cabana. Ela e Fifi voltaram para casa e ela provavelmente se preparava para dormir. Enquanto ela fechava as cortinas, trocava o saco de lixo da lixeira, tirava a dentadura e começava a fumar um cigarro. No fim de semana seguinte, ela não saiu, preocupando o vizinho que chamou a polícia na segunda para uma verificação de bem-estar. A Polícia Estadual de Kentucky atendeu ao chamado e arrombou a porta da casa trancada para entrar. Eles não encontraram sinais de arrombamento, mas a casa estava em desordem, com objetos espalhados pelo chão. Fifi foi encontrada ilesa em sua caixa. O carro de Orla ainda estava estacionado na garagem e suas chaves estavam no lugar, mas não havia sinal dela. Inspeção detalhada do quarto revelou vestígios biológicos e que o lençol de cima, roupas de cama e bolsa dela estavam desaparecidos. Isso gerou grande preocupação com o bem-estar de Orla, e por isso uma busca foi iniciada imediatamente. Não havia pistas ao redor da casa dela, então decidiram vasculhar lagos e outras áreas com água. Mergulhadores vasculharam lagos e lagoas, mas novamente não encontraram nada. Foi sugerido que o faz-tudo de Orla esteve envolvido em seu desaparecimento, mas nenhuma evidência foi encontrada. Quem tiver informações sobre o caso deve ligar para a delegacia da Polícia Estadual de Kentucky em Bowling Green. 270 78 22010. Número 4. Em 2018,
Gavin Octaviano, de 22 anos, era conhecido por sua inteligência e simpatia, enquanto estudava biologia em São Francisco. Era muito dedicado aos estudos. Mas, em novembro daquele ano, ele viajou para a casa da família para comemorar o Dia de Ação de Graças com eles. No dia seguinte, ele e sua família decoraram a árvore de Natal. Mais tarde, ele saiu para jantar com amigos e seu primo. Ele disse à mãe que não ficaria fora até tarde e que ela o veria mais tarde, antes de sair no carro da irmã. Mas quando ele não havia retornado na manhã seguinte, sua família ficou preocupada, já que ele teria avisado se pretendesse dormir em outro lugar. Eles acionaram a polícia e registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento para iniciar a busca. A área entre São Francisco e Daly City foi vasculhada, mas ele não foi encontrado. Em 23 de novembro, a polícia encontrou imagens da irmã de Gavin, Mercedes, estacionando no estacionamento norte da ponte Golden Gate, às 17h20. Ao chegarem, os investigadores acharam o carro deixado por Gavin. No dia 28 de novembro, uma testemunha avisou a família que tinha visto Gavin, que estava desaparecido. A testemunha logo o reconheceu como o jovem visto perto do túnel Golden Gate na noite do dia 23. Ele se lembrava bem do que viu, porque quase atropelou Gavin com seu carro quando ele inesperadamente tropeçou na estrada, aparentemente embriagado. A família acredita que ele parou o carro para caminhar, pois costumava fazer isso quando bebia e queria ar fresco. Nos meses seguintes, a família de Gavin ficou insatisfeita com a resposta da polícia, pois não recebia informações sobre o caso. Sentiram que a mídia não colaborou, pois precisaram convencer uma emissora a cobrir o desaparecimento de Gavin. Isso fez com que tempo valioso fosse desperdiçado. A família enfrentou especulações infundadas, como a de que amigos o atacaram e tiraram sua vida, e até foi desencorajada a procurá-lo, pois diziam que ele provavelmente já não estava vivo. Vale ressaltar que não há suspeita de crime no caso de Gavin, mas isso também não foi descartado. Se você viu Gavin ou sabe onde ele pode estar, pedimos que entre em contato com a família dele pelo número 415-672-8.929. Número 3. Segundo conhecidos, Garnett tinha 33 anos. Garnett era uma professora respeitada de economia doméstica na Portland High School em 1950, popular entre alunos e colegas. Ela estava no meio de obter seu mestrado e, de acordo com seus amigos e familiares, estava ansiosa pelo próximo capítulo de sua vida. Ela sempre foi pontual, então seus colegas ficaram preocupados quando ela não apareceu no trabalho em 28 de fevereiro daquele ano. A escola ligou para o telefone fixo dela, sem resposta. Então o superintendente foi até sua casa para ver como estava. Ele nunca poderia ter previsto o que encontrou ao chegar, e imediatamente entrou em contato com as autoridades. Ele relatou que depois de não obter resposta na porta da frente de Garnett, foi até a garagem e conseguiu olhar por uma janela. Para seu horror, ele viu Garnett pendurada na maçaneta do carro dela. Quando a polícia entrou na garagem, eles descobriram que ela tinha um cinto de uma máquina de costura em volta do pescoço e estava apoiada em um dos joelhos. Apesar de sugerirem que o caso era simples, a família discordou e os restos de Garnett foram exumados. Alguns dias depois, uma segunda inspeção dos restos mortais dela revelou a um patologista que ela havia sido atacada e estrangulada, transformando o caso em um homicídio. Mais tarde, foi revelado que ela foi vista pela última vez na noite do ataque, quando participou de uma reunião da fraternidade no clube de golfe local. Antes de ir para casa, ela perguntou aos presentes se podia comprar uma bebida para eles, pois tinha $40 e foi embora. A polícia informou que não conseguiu localizar a carteira ou a carteira de motorista de Garnett, ambos provavelmente roubados por seu agressor. Quando o caso virou homicídio, muitas pessoas já tinham ido à casa de Garnett, e qualquer evidência na garagem já tinha sido contaminada por visitantes curiosos. Além disso, as poucas evidências coletadas foram mal armazenadas e manuseadas, tornando quase impossível identificar o culpado.
A máquina de costura, a jaqueta rasgada de Garnett e suas luvas foram recolhidas, e notou-se material biológico fora do carro dela. Quando o caso foi reaberto anos depois, todas as evidências físicas coletadas haviam se perdido, impossibilitando encontrar qualquer DNA existente. Mas os investigadores nunca perderam a esperança de encontrar algo. Em 2019, eles souberam que possíveis evidências físicas poderiam estar em outro local, mas as autoridades não deram mais detalhes. Agora, espera-se que seja encontrado DNA e que o agressor de Garnett finalmente seja identificado, para que ele possa enfrentar as consequências de suas ações. Uma pessoa de interesse foi identificada, embora o nome do homem não tenha sido divulgado ao público. Por enquanto, o caso de Garnett continua sem solução, mas ainda há esperança de que isso mude em breve. Número 2. Os investigadores não conseguiram descobrir o que aconteceu no caso envolvendo Betty Gale Brown, uma jovem de 19 anos de Lexington, Kentucky, cuja vida foi tirada em outubro de 1961. Na época, ela estava no segundo ano da Transylvania College. E seus colegas de classe relataram que a viram saindo de uma aula de biologia e que nada parecia estar incomodando ela. Ela estava do jeito de sempre, alegre e amigável quando saiu da aula naquele dia. Também se sabe que ela passou o resto daquele dia estudando até tarde da noite. E pouco antes da meia-noite, ela entrou no carro e começou a dirigir para a casa dos pais para uma visita, mas nunca chegou. Às 3 horas da manhã seguinte, a polícia encontrou Betty morta em seu carro, estacionado diante do antigo prédio Morrison. Ela foi atacada, estrangulada com o sutiã e a investigação de homicídio começou. O incidente foi divulgado por toda a imprensa do Kentucky, deixando família e amigos devastados. O primeiro passo da investigação foi entrevistar todos os estudantes e membros do corpo docente do sexo masculino da faculdade, mas nenhum suspeito foi identificado. Uma pista que foi seguida veio de Nova York, quando um ex-aluno da faculdade Transilvânia foi preso. Durante a revista no quarto dele, acharam recortes de jornal sobre o caso de Betty. Depois ficou claro que ele só recebeu os recortes de um amigo e não estava envolvido. Outras pequenas pistas vieram de várias regiões do país e foram todas investigadas, mas sem sucesso. O caso de Betty esfriou, mas em 1966 as autoridades pareciam ter feito uma descoberta importante. Alec Arnold Jr. se apresentou dizendo que poderia ser responsável pela morte de Betty. Ele afirmou que naquela noite havia bebido muito e que estava procurando um lugar para dormir e se recuperar. Ele acabou entrando no campus e viu o carro de Betty estacionado no mesmo local onde ele foi encontrado depois. Ele viu que ela estava com uma mulher desconhecida e, ao se aproximar, ambas pediram que ele as deixasse em paz. Irritado, ele abriu a porta de Betty e a atacou. A outra mulher fugiu, mas ele dominou Betty e tirou sua vida. Arnold foi preso, mas se declarou inocente em seu julgamento, pois já não tinha certeza de que era o culpado. A defesa afirmou que Arnold só sabia do caso pelo que foi divulgado nos jornais, e provavelmente leu essas reportagens antes de acreditar que havia cometido o crime. Desde então, ele faleceu e, se realmente era o agressor, levou esse segredo para o túmulo. Por um tempo, suspeitava-se que o serial killer Nolan Ray George fosse o responsável, pois atuava na região na época. Mas isso não pôde ser comprovado, já que ele nunca foi interrogado sobre o caso. O caso de Betty continua sendo um mistério décadas depois. Número 1. 40 anos depois que Tamara Tigard foi atacada e teve sua vida tirada, os investigadores conseguiram fazer algum progresso em seu caso. Mas muitas perguntas ainda permanecem sem resposta, já que a pessoa responsável por tirar sua vida nunca foi identificada. Em 1980, Tamara, com 20 anos, morava em Las Vegas. Os detalhes do caso inicial dela são vagos, mas sabe-se que foi dada como desaparecida, provavelmente em março daquele ano. E o caso dela seguiria intrigando a polícia por anos.
No dia 18 de abril daquele ano, uma mulher foi encontrada morta na margem de um rio por 2 pescadores em Oklahoma. A cena do crime tinha pistas bem interessantes. Ela estava despida, havia sido atacada com arma de fogo e o agressor a cobriu com pó de cal, provavelmente para mascarar odores e acelerar a decomposição. O que é um equívoco. A cal preservou bem os restos, facilitando o trabalho da polícia, mas a mulher permaneceu sem identificação e foi registrada como a falecida Jane Doe. Ela acabaria ficando conhecida como a Dama de Cal quando seu caso permaneceu sem solução por décadas. As pistas encontradas na cena indicavam que seu agressor havia se aproximado dela pela frente, e algumas evidências de fibras foram coletadas de uma moeda que ela tinha no bolso. A moeda foi atingida quando a arma de fogo foi disparada, e alguns fios de suas roupas ficaram para trás. O caso ficou sem solução até 2020, quando outro esforço foi feito para identificar a Dama de Cal. DNA foi coletado e enviado para o projeto DNA DOE, que conseguiu identificar os primos da mulher. Descobriu-se que Tamara era a Dama de Cal, confirmado por registros dentários do Exército dos Estados Unidos após saberem de seu serviço militar. Os investigadores ligaram o caso da Dama de Cal ao de Tamara e souberam que ela estava desaparecida desde março de 1980. Foi relatado que naquele dia ela saiu de casa em Las Vegas para dar uma caminhada e nunca mais foi vista ou ouvida novamente. Seus amigos e familiares não sabiam por que ela viajou para Oklahoma, mas descobriu-se que ela pode ter ido a um bar em Jones, conhecido por motociclistas. O caso da pessoa desaparecida não foi investigado, pois uma mulher em Ohio roubou a identidade de Tamara, levando à suposição de que ela havia sido encontrada. Esse incidente foi investigado, mas não foi encontrado nenhum vínculo com o restante do caso de Tamara, e a mulher em questão nunca foi presa. Seus primos contaram à polícia que sabiam que Tamara havia desaparecido décadas antes, mas, inexplicavelmente, haviam sido informados de que ela tinha entrado no programa de proteção a testemunhas. O que simplesmente não é verdade. Eles pediram que qualquer pessoa com informações úteis se manifeste para que o culpado neste caso possa ser identificado. Quem puder ajudar no caso de Tamara deve contatar o Departamento de Investigação de Oklahoma pelo 800-5228-0197. Obrigado por assistirem, pessoal. Se gostaram, não se esqueçam de curtir. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos. Até o próximo vídeo!